Neste vídeo daremos continuidade ao exemplo de pilares. Até então, verificamos as cargas de cada pilar e também determinamos a área de aço necessária para o pilar P5. O pilar P5 tem uma carga de 908 kN e a área de aço necessária para resistir esse esforço de 5,4 cm². Neste vídeo veremos como que podemos realizar o detalhamento dessa armadura para o pilar P5. A seção do pilar foi informada 30 por 30 e o pé direito da edificação de 2,80. Primeiro eu preciso verificar com relação à área de aço máxima e mínima, que é em função da área de concreto. Então, a área de aço mínima 0,04 vezes 30 vezes 30, que é a seção do pilar. Então, tem uma área de aço mínima de 3,6. E a máxima é 8% da área de concreto, deu 72. Então, a área de aço calculada, tá, entre esses dois valores, vai ser a que será adotada. Também preciso verificar com relação à bitola que eu posso adotar para o pilar. No mínimo de 10 e no máximo a largura do pilar dividido por 8. No caso 30 ou 300 milímetros dividido por 8, 37,5. Então, dentre as bitolas padrões, teria no mínimo de 10, no máximo aqui até 32, porém 32 seria mais para indústrias, então ficaria entre 10 e 25. Para residências ou obras menores, o ideal é adotar de 10, meia, no máximo 16. De 20 e 25 o pessoal já acha um diâmetro muito grande para obras pequenas, mas em alguns casos são necessários. De acordo com a bitola, eu tenho a área de aço correspondente. Então, a barra de 10, 0,78 cm², arredondando 0,8. A de meia, 1,22 cm², de 16, 2. De 23,14. De 25, 4,91. Então, eu preciso de 5,4 cm² de área de aço. Então, para ter 5,4, eu vou dividir pela área de aço de uma barra. Por exemplo, barra de 10, eu dividiria 5,4 dividido por 0,785, eu precisaria de 6,8, ou seja, 7 barras. Porém, o meu pilar ele é quadrado, então não é indicado utilizar barras de aço que não sejam simétricas. Então, eu teria que usar para esse pilar ou 4, ou 8, ou 12 barras. Então, como deu no mínimo 6,8, eu utilizaria 8 barras de 10, que dá um total de 6,3, um pouquinho a mais do que o necessário. Então, seria uma solução, 8 diâmetros de 10. Barras de meia, se eu dividir 5,4 dividido por 1,22, daria 4,4. Então, eu teria que utilizar no mínimo 5, mas 5 para um pilar quadrado eu não consigo distribuir de maneira simétrica. Eu teria que usar no mínimo 8, então já não faz sentido usar 8 de meia se eu posso usar 8 de 10. Meia seria em polegada. Então, outra solução seria usar 4 barras de 16, porque 5,4 dividido por 2,01, eu precisaria de 2,68. Então, 4 barras de 16 daria uma área de aço maior. Com relação à economia, eu utilizaria 8 de 10, que eu tenho uma área de aço mais próximo da calculada. Tem um pouquinho mais de trabalho para executar, porque eu tenho mais barras para distribuir no perímetro do pilar. Então, vamos seguir com essa solução de 8 barras de 10 para este exemplo, mas poderia ser utilizado 4 de 16 também. Não estaria errado, seria uma outra opção. Então, preciso verificar agora com relação ao espaçamento das barras. O meu pilar tem 30, o espaçamento mínimo que eu preciso ter entre as barras é de 2 centímetros ou 20 milímetros. O diâmetro da barra, então, seria 1 e 1,2 vezes o diâmetro do agregado, que eu não sei qual que é o valor. Então, teria que no mínimo ter 2 centímetros. Eu tenho muito mais,
o pilar tem 30, tenho 3 barras, então o espaçamento é bem maior. E o espaçamento máximo, como o pilar tem 30, 2 vezes 30 é 60, então vai ficar limitado a 40. Então eu também não tenho nenhuma barra com espaçamento maior do que 40. Então essa é a solução com relação ao espaçamento entre as barras longitudinais está atendendo. Outra questão é com relação aos estribos. O diâmetro mínimo é de 5 ou o diâmetro da armadura longitudinal dividido por 4. Eu pego o maior entre esses dois valores. Então, para o nosso caso, a barra é de 10 dividido por 4 daria 2,5. Eu tenho que utilizar no mínimo o 5 milímetros, seria o nosso diâmetro do estribo. Com relação ao espaçamento, eu pego o menor entre esses 3 valores. A menor dimensão da seção é 30, então eu ficaria entre 20 e 30, 20, e 12 vezes o diâmetro da armadura longitudinal, que é 10, então seria 120 milímetros ou 12 centímetros. Então o espaçamento entre os estribos teria que ser no máximo 12 centímetros. Então esse seria o estribo que eu iria utilizar de 5 a cada 12. E aí a última verificação é com relação ao estribo suplementar. Tenho que verificar se a distância entre a face do estribo até a barra intermediária tem um valor menor do que 20 vezes o diâmetro da armadura transversal do estribo. No caso, 20 vezes o diâmetro do estribo, que é de 5 milímetros, daria 10 centímetros. Se eu medir aqui a distância, eu tenho um pouco mais, aproximadamente 12, então preciso colocar uma armadura suplementar para travar aqui as barras intermediárias, que é o mesmo diâmetro e o mesmo espaçamento do estribo. É uma continuidade do estribo, é o estribo também, porém um estribo suplementar. Então esse seria o detalhamento final do nosso pilar. Eu preciso fazer um retângulo para separar os lances entre os pavimentos, coloco o título do pavimento inferior e o pavimento superior, uma planta baixa do pilar indicando a quantidade de armaduras, no caso aqui 8 barras de 10, N1 seria um nome para cada tipo de armadura. Então se eu tenho uma armadura com diâmetro de 10 e comprimento de 3,20, eu dei o nome de N1. Da armadura de cima, o mesmo diâmetro, mas um comprimento diferente, então chamei de N2. Não tem uma ordem certa, pode realizar aleatoriamente, só para facilitar na hora de identificar na obra. Os estribos, 5 a cada 12, 24, porque eu tenho um pé direito de 2,80 e eu preciso ter um estribo a cada 12 centímetros. Então, eu divido 2,80 por 12, arredondo, vai dar 24 estribos para esse lance. 3,20 porque é 2,80 o pé direito mais 40 do transpasse. Para a barra de 10 seria 38, arredondando para 40. E no retângulo superior seria o segundo lance. Então, do pavimento superior até a cobertura, as mesmas 8 barras. Eu poderia dimensionar para esse pavimento superior novamente a quantidade de armadura reduzindo a carga, porque eu não preciso multiplicar a carga nesse pavimento por 3, mas sim apenas vai a carga da cobertura mais o peso próprio do pilar, então poderia reduzir um pouco. Não foi feito para esse exemplo, por exemplo com a carga muito baixa, então foi adotado o mesmo valor para os dois pavimentos. Nos exercícios também podem adotar o mesmo valor para realizar as tarefas também. Então seria aqui, repetindo, 8 barras, diâmetro de 10, estribo de 5 a cada 12, 1,8 que seria 24 vezes 4 mais 2 dobras aqui para fazer o fechamento do estribo. Aqui o estribo suplementar, que vai abraçar a armadura intermediária. Então esse é o detalhamento final dos pilares, onde eu indico as armaduras longitudinais e os estribos, também estribo suplementar. E
Na tarefa de vocês seria realizar até esse passo, fazendo o desenho dos pilares indicados na tarefa da semana. Qualquer dúvida, só me enviar no fórum ou enviar uma mensagem, e eu também estarei enviando o link na semana para tirarmos as dúvidas com relação aos pilares. Um abraço, bom estudo.